Olá, boa tarde a todos, obrigado pela presença e bem-vindos ao último dia da conferência Pensando a Pandemia, Perspectivas Filosóficas sobre a Covid-19. Então, a conferência começou semana passada com os painéis sobre perspectivas históricas, e nós tivemos também painel sobre fenomenologia, né? E agora nós temos o painel sobre ética e política, fechando aí a conferência. So, to announce our first speaker of today, it's a great pleasure to have here with us Professor Cassam. So, he's a professor in the Department of Philosophy at the University of Warwick and the author of several books on a wide range of subjects, such as self-knowledge, perception, intellectual vices, and conspiracy theories. So some of his books include Self and World from 1997, The Possibility of Knowledge from 2007, Self-Knowledge for Humans in 2014, and his most recent one is Vices of the Mind, from the Intellectual to the Political. So his current research focuses on intellectual vices, post-truth, extremism, the philosophy of terrorism, and the philosophy of general practice. He's also the director of research for the Department of Philosophy and a member of the philosophy subpanel for the assessment phase of the 2021 Research Excellence Framework. So thank you, Professor Cassam, for accepting the invitation, for your contribution to this conference, and I'll give you the word. Okay, well, thank you very much for the invitation, and it's a great pleasure to be here. Can I just check that you can see my slides? Yeah, we can see your slides. You know, it's not full screen, but we can see it. Okay. Mm-hmm. All right. So I'm going to talk about the issue of vaccine hesitancy and how, as philosophers, we should approach the task of trying to make sense of this phenomenon of vaccine hesitancy. Now, obviously, this is a live issue at the moment because of the prevalence of vaccine hesitancy in relation to the COVID-19 vaccine. And I will come to that towards the end of my talk. But I want to mainly focus on some other examples of vaccine hesitancy to see what the similarities and differences are between those earlier forms of hesitancy and what we are now witnessing. All right, so let's just start off with a few definitions. And I'm going to start off by quoting something from a recent book on this subject by Maya Goldenberg, a very good book that I would highly recommend. So this is what she says. She says that vaccine hesitancy refers to an attitude of ambivalence regarding vaccines. Vaccine hesitancy runs along a spectrum from mild to severe uncertainty about whether vaccines are safe, effective, and necessary. I'm sorry to interrupt. I'm not sure if we're supposed to see. Sorry to interrupt. I'm not sure if you're supposed to see the text because we can still see like only the first slide. This is really strange. Okay, let me just try. Yes, now it works. Okay, all right. Sorry for the interruption. That's all right. So if you think of vaccine hesitancy in this way, then vaccine hesitancy is all about uncertainty about the safety of the vaccine. But of course, there are people who are not uncertain, but who are actually actively hostile to vaccines. They are convinced that vaccines are unsafe, ineffective, or unnecessary. So that's the notion of vaccine hostility. So there are two attitudes to vaccines: hesitancy on the one hand and hostility on the other hand. And lastly, there is the phenomenon of vaccine refusal, which is refusing to actually have the vaccine. So the difference is that hesitancy and hostility are attitudes towards vaccines. Refusal is a type of behavior. So obviously these are closely connected because you might think naturally that hesitancy and hostility result
result in or cause vaccine refusal. So how are we to understand then this phenomenon of hesitancy, or the more extreme phenomenon of vaccine hostility? Now, there is a way of understanding this phenomenon, which I think is going to be very familiar to all of you, and it is the so-called deficit model. Now, if like me, you aren't a vaccine skeptic, if like me, you've actually had the vaccine and think that the vaccine is something that people should have if it is at all possible for them to have it, then of course people who are vaccine hesitant or hostile seem somewhat mysterious, seem somewhat puzzling. And the deficit model gives a fairly straightforward and somewhat negative assessment and explanation of vaccine hesitancy. So what the deficit model says is that hesitancy is best understood as the result of intellectual, epistemic, or educational deficits, hence the label, the deficit model. So let's start off with the notion of an intellectual deficit. So this model says that vaccine hesitators are either irrational or in some other way intellectually vicious. And as a result, they do not understand vaccination science or the actual risks of vaccination. Now, I've employed the notion of an intellectual vice in this characterization. So intellectual vices are character traits or attitudes like gullibility and dogmatism and closed-mindedness, and arrogance, and a whole lot of other things that people talk about in this context. Another label for intellectual vice is epistemic vice. And the thought is that intellectual or epistemic vices are problematic for us, intellectually speaking, because they obstruct or get in the way of our ability to know truths about the world or to understand the world around us. So the deficit model says that's really why hesitators are vaccine hesitant. They're irrational, or they have various intellectual vices like gullibility and dogmatism that explain their hesitancy in the face of the best scientific evidence. Then there's the idea that vaccine hesitators are ignorant. The problem is not just that they have these various intellectual deficits, but that as a result of these intellectual deficits, they are ignorant. They do not know the relevant facts about the safety of vaccines. And a third dimension of the deficit model says that vaccine hesitators are poorly educated, and that's why they're vaccine hesitant. And maybe their intellectual and epistemic deficits are at least partly the result of their poor education. Now, this deficit model, I think, faces a number of difficulties. Although it's a model that I think is widely held and applied, it has come under pressure and criticism from a number of scholars who approach the problem of vaccine hesitancy from a anthropological or sociological standpoint. And what these people say, what these scholars say, is that the deficit model is both far too simple and misleading in a number of crucial respects. And the key figures that I have in mind here are Jennifer Reich, who published a very good book on vaccine hesitancy called Calling the Shots in 2015. Before her, Leach and Fairhead in a very good book, 2007, called Vaccine Anxieties, and most recently Goldenberg in her book Vaccine Hesitancy. So I think what all these people say, and what seems to me to be quite plausible, is that questions about the rationality or irrationality of vaccine hesitancy cannot be answered in a vacuum. They can't be answered without paying attention to the background assumptions, attitudes, and lived experience of the vaccine hesitant. So the thought is that if you're going to accuse people of being irrational, if you're going to accuse people of being intellectually vicious or ignorant,
you need to make sure that you have a proper understanding of their own assumptions, attitudes, and experience. So this is the first element of the critique of the deficit model. The criticism is that it approaches questions about vaccine hesitancy in a vacuum without paying attention to these background factors. This then leads on to the idea that the attribution of intellectual or epistemic deficits to the vaccine hesitant is unjustified by the evidence in at least some cases. So this is the idea that actually the evidence doesn't in fact support the idea that all those who are vaccine hesitant are irrational, for example, or indeed that all those who are vaccine hesitant are ignorant. On the issue of education and whether people who are vaccine hesitant have a poor level of educational attainment and that this explains their hesitancy, again, this doesn't really stand up when you look at some of the research in this area. So there are kind of two things that are worth pointing out here. The first point which Goldenberg makes is that vaccine hesitancy metrics do not correlate with levels of education. Indeed, affluent and educated people are among the most vocal vaccine critics. Another point that is often made in this context and that's worth thinking about is that there are actually quite high levels of vaccine hesitancy among healthcare workers. So there was a study of healthcare workers in the US published a few months ago, which showed that 29% of US healthcare workers said that they either probably wouldn't get vaccinated or definitely wouldn't get vaccinated. There's similar data about vaccine hesitancy among medical professionals in other countries such as France and Germany. So this is quite hard to reconcile with the idea that people who are vaccine hesitant are uneducated or ignorant. I mean, presumably if they are medically qualified, then they are educated, and presumably if they're medically qualified, then it's going to be, at least on the face of it, tricky to accuse them of ignorance of medical matters. So now we have a kind of tension between two perspectives on vaccine hesitancy. On the one hand, there's the deficit model, which is highly critical of the vaccine hesitant, that presents them in a highly unfavorable light. And on the other hand, you have this more what you might call anthropological or sociological approach to vaccine hesitancy. So how should we think about these two models or these two approaches? So I think it's helpful to distinguish between two perspectives on vaccine hesitancy and to locate these two approaches in relation to these two perspectives. So on the one hand, there is the external or outsider perspective. So if you approach vaccine hesitancy in this way, then you're viewing this phenomenon from the outside and assessing it relative to some external standard of rationality or warranted belief. So you have some external standard of rationality according to which vaccine hesitancy is irrational or unwarranted by the data, and that is the basis on which people who are vaccine hesitant are accused of being irrational or intellectually vicious. Now, the key thing about this approach is that it doesn't attempt to engage with the subjectivity of vaccine hesitators. It simply looks at them from the outside and measures them according to some external standard. The contrast is with an internal or insider perspective on vaccine hesitancy. Now here you are trying to engage with the subjectivity of those who are vaccine hesitant or indeed vaccine hostile. You're trying to look at their hesitancy or their hostility from their perspective. You're trying to understand their reasons and motivations from the inside, from their point of view. So here you are
engaged in something that is sometimes called sense-making, trying to make sense of people from their own perspective. And this is also related to the notion of verstehen, which is the attempt to understand social phenomena from the point of view of the social agent. Now, this contrast between internal and external is one that appears all the time. And of course, it's also very relevant to politics. So, for example, there's a book by the American sociologist Ali Russell Hochschild called Strangers in Their Own Land, which tries to understand people who voted for Donald Trump from this insider perspective, tries to get into their heads and to try to understand their reasons and their motivations from their own point of view. That's verstehen. Okay, so I've talked in very abstract terms now about these two perspectives on vaccine hesitancy, and you can think of the anthropological approach, the second approach, as an insider approach, or as, at least as an attempt to adopt an insider approach. Now let's just look in a bit more detail at a specific case of vaccine hesitancy. So moving to something kind of quite concrete. Now, obviously, it's quite early, I think, to be in a position to draw any definite conclusions about COVID-19 vaccine hesitancy. In years to come, no doubt many interesting studies will be published on this phenomenon. But I'm going to look back to something that's a bit older and which has been extensively studied, where I think we are in a position to draw certain general conclusions. So this is the case of the so-called MMR, measles, mumps, and rubella triple vaccine, which was launched, at least in the UK, in 1988, or at least just before 1988. When it was launched, the idea was that all children should have this vaccine that protected them against potentially lethal childhood illnesses. But in 1988, The Lancet published what has become a notorious study by Andrew Wakefield and a bunch of his colleagues. And in this study, the authors postulated a link between the MMR triple vaccine and autism. Now, this was a highly controversial study, which has subsequently been retracted by The Lancet, and Wakefield has lost his license to practice medicine in the UK. However, the fact is that as a result of this article, there was a significant drop in the number of children receiving the MMR vaccine in the UK and indeed in other countries in the world. And that although the study has been discredited, as has Wakefield himself, vaccination levels have never fully recovered in the UK. And concerns about the alleged link between the MMR triple vaccine and autism continue to influence parental decision-making about whether their children should have the vaccine or not. Many studies have found no evidence of a link between MMR and autism, but nevertheless, concerns about the possibility of such a link continue to influence parental decision-making. So what is going on here? How are we to understand, to make sense of parents who, contrary to official advice, refuse to give their children the MMR vaccine, either opting not to vaccinate their children at all or opting to vaccinate their children in the form of 3 individual vaccines rather than a single triple vaccine? Now, the anthropological research on this phenomenon has highlighted a range of different factors that seem to play a part in decision-making about this issue. So first of all, there's something that Reich says in her book, the book I mentioned earlier, Calling the Shots. She says
that parents generally, and mothers specifically, are expected to be experts on their own children. And part of this is the idea that parents are supposed to know their own children better than anybody else. They're also expected to conduct their own research about their children's needs and to make independent decisions based on their own knowledge and intuition. This is very much part of the recommended model of parenting in the UK and in many other countries. So Reich's thought is that, well, parents who have been conditioned to think of themselves as experts and to think of them experts on their own children, that is to say, and to think of themselves as having special insight about their children's own needs and to have a responsibility to conduct research into what's best for their own children, take this very seriously. And one result of this is that they do their own research, including reading Wakefield's article and reading what many other vaccine skeptics have to say, and drawing the conclusion that they should not vaccinate their own children. Have the courage to think for yourself, Kant says, is the motto of the Enlightenment, and these parents take that very seriously. They're not just going to blindly follow what the official advice tells them they should do. They insist on making up their own minds. Another dimension that is very important here is what is sometimes called particularism. So here I'm drawing on Leach and Fairhead, who point out that parents have been encouraged to adopt a particularist view of child health. Parents are encouraged to see every child as unique, as every child as having their own strengths and weaknesses, their own vulnerabilities. And one result of this is that parents tend not to be highly influenced by public health data about the risks for unvaccinated children. So the public health data suggests that the MMR vaccine doesn't pose a significant risk to children, whereas unvaccinated children are at significant risk of catching one or other of these diseases. That is how things appear from a public health data point of view. But the particularist model of child health encourages parents to think about the specifics of their own children. One thing that parents sometimes say is that, well, I know what the public health data says, but my own child, I know that my own child is fragile and vulnerable and reacts badly to vaccines or drugs, and that's why I'm not going to give my child the vaccine. So what parents want to know is not whether the vaccine is safe from a public health perspective, whether the MMR vaccine is safe at the level of an entire population of children. What they want to know is whether the vaccine is safe for their own child. And it's concerns about that that lead some parents not to vaccinate their children. So here are two things then that are going on in cases of MMR vaccine hesitancy. The expert parent model and the particularist model of child health. Now, I'm not saying that these models warrant vaccine hesitancy, but I'm really currently interested not in the question of whether vaccine hesitancy is warranted by some external standard, but simply with the task of making sense of this phenomenon. So the thought here is that when you think about these factors, vaccine hesitancy starts to look at least not unintelligible. There are further misconceptions about MMR vaccine hesitancy that the research calls into question. So first of all, Reich points out that the parents in her study who did not consent to the MMR vaccine did consent to other vaccines. In particular, they consented to the tetanus vaccine.
And the reasoning here is that the dangers to their children of tetanus were seen as much more real than the dangers of MMR. So it's not correct then to describe these parents as anti-vaxxers. They were anti the MMR vaccine, not anti-vaccines in general. And as I said earlier, this is related to the parental understanding of risk. So parents consider the likelihood that their children would encounter these diseases and then assess how badly they would be affected. So parents might have calculated that the chances of their children being exposed to tetanus were greater than the chances of their children being exposed to MMR, and above all, that tetanus was much more dangerous for their children than measles, mumps, or rubella. It's also worth pointing out another finding of the research, certainly in the American case, which is that children who are unvaccinated there by parental choice are likely to have college-educated mothers with quite high income levels. Here are three other factors that are worth taking into account in relation to vaccine hesitancy in the MMR case. The first is that vaccination is quintessentially social, that when parents make their decisions about whether to vaccinate their children, they don't just rely on what health professionals tell them. They also rely on what our parents tell them, including parents who may themselves be vaccine hesitant. So this is the kind of social dimension of decision-making about vaccination. There's also the issue of trust, and this is something that Goldenberg highlights in her book, which is that vaccine hesitancy is a sign of poor public trust of medical and scientific institutions. And this lack of trust is especially significant in groups that have been victims of medical or government malpractice. And I'm thinking here of the famous Tuskegee syphilis study in the US. So one finding of studies of vaccine hesitancy in the US is that African Americans are more likely to be vaccine hesitant than white people. But of course, African Americans are aware of things like the Tuskegee syphilis study, when a significant number of African Americans were enrolled in a study of untreated syphilis from the early part of the 20th century up until 1972, and were not given treatment for syphilis even when antibiotic treatments for syphilis became available. So this was an incredible scandal, and is a scandal that remains resonant among African Americans, and no doubt goes some way to explaining their skepticism about government or public health messages about the safety of vaccines. Account also needs to be taken, I think, of the influence of alternative medicine. So it's well known that people who believe in the efficacy of alternative medicine are more likely to be vaccine hesitant. So there's a whole variety of factors here that are at play. So, for example, when I talked earlier on about the lived experience of people who are vaccine hesitant, you need to take account of, for example, the lived experience of African Americans who are aware of the record of the American government in this regard. Now, I'm not, as I say, trying to defend this attitude of vaccine hesitancy. I'm trying at this point to understand it. And there are things that can be said to criticize vaccine hesitant parents. Maybe they overestimate their own expertise. Maybe they are acting as free riders, not vaccinating their own children on the assumption that other kids are being vaccinated. And no doubt these are grounds for criticizing vaccine hesitant parents. What I'm trying to get away from, however, is what Ian James Kidd calls the practice of vice charging. So vice charging is when you accuse other people of being epistemically vicious. And as Kidd points out, we need to be very careful when we do this.
And when we describe MMR vaccine hesitant individuals as ignorant or gullible, we are engaging in vice charging. And the discussion so far suggests that the vice charging in this case is at least sometimes unjustified. Sometimes the parents that we're dealing with who don't give the MMR vaccine to their children are not ignorant. They are not stupid. They don't fail to understand the issues. They just have a different perspective. So I think this is an illustration of the way or ways in which vice charging can itself be intellectually vicious. The problem with accusing MMR vaccine hesitant parents of being dogmatic or gullible or irrational, the problem with that is that it prevents you from seeking and gaining an understanding of their motives. It prevents you from seeking or gaining an understanding of the reasons from which they act, for which they act. And this is a kind of key sense in which I think vice charging can itself be epistemically vicious. Once you dismiss somebody as irrational or stupid or ignorant, it seems that there's nothing more that needs to be said about why they act in the ways that they act. But quite often, as the research indicates, there is more to be said. There's actually a lot more to be said about the reasons for which parents may be reluctant to give their children the MMR vaccine. What's going on here, I think, is that we have an instance of at least potential epistemic injustice. So the notion of epistemic injustice will be familiar to you from the work of Miranda Fricker, who says that you have epistemic injustice when someone is wronged in their capacity as a knower. Now, it's slightly problematic applying this notion of epistemic injustice to vaccine hesitant parents, because of course one doesn't want to say that they know that the MMR vaccine is unsafe. They don't know that because it isn't unsafe. So they aren't being wronged in the sense that they're being taken in the sense that they have a piece of knowledge that we fail to acknowledge or don't take seriously. Nevertheless, there is another sense, I think, in which vice charging of vaccine hesitant parents is epistemically unjust. That is to say, it treats vaccine hesitant parents as less than full epistemic subjects. It relegates them to the role of the epistemic other, and this is a form of epistemic injustice. Okay, so that's as much as I want to say about the MMR case, and now I want to move on to COVID-19 vaccine hesitancy. Now, there are some fairly obvious differences between this case and the MMR case. So, of course, one obvious difference is that the issue here is whether adults will vaccinate themselves with the COVID vaccine, not whether they will vaccinate their children. The key question, however, is whether, despite this difference, COVID-19 vaccine hesitancy is a new type of vaccine hesitancy or simply a continuation of MMR vaccine hesitancy. So should we be applying the deficit model in the case of COVID-19 vaccine hesitancy? So even if you're convinced the deficit model isn't appropriate in the case of the MMR vaccine, is it appropriate in the case of COVID-19 vaccine hesitancy? Is vice charging justified in this case, even if it isn't justified in other cases? Is it appropriate to accuse people who won't take the COVID-19 vaccine of being ignorant or irrational or gullible or stupid? So these are the issues. Now, I think there are some continuities between the COVID-19 case and the MMR case. So the first continuity is that many COVID-19 no-vaxxers are not necessarily overall anti-vaxxers.
The evidence suggests that a number of people who won't take the COVID-19 vaccine will take other vaccines. So we need to be careful about describing them as anti-vaxxers. Another continuity is the issue of lack of trust. Lack of trust came up as a key factor in MMR vaccine hesitancy, and it is a similarly important factor in relation to COVID-19 vaccine hesitancy. Individuals who are motivated to mistrust pharmaceutical companies and public health authorities are motivated to see the COVID-19 vaccine as, and here I'm quoting a recent article in The Atlantic, as a risky pharmaceutical experiment. And they tend to focus here on a range of unanswered questions. Questions such as, is the COVID-19 vaccine going to affect my fertility? Is it safe during pregnancy? And so on. So the thought is that there are a whole lot of issues that people are concerned about and where they do not trust what they're being told by the pharmaceutical companies. So these are some of the continuities between COVID-19 vaccine hesitancy and earlier forms. However, there are also some important discontinuities. I think the kind of central discontinuity is that COVID-19 vaccine hesitancy and hostility are much more overtly political than previous forms of hesitancy and much more closely connected to extreme right and libertarian political agendas. COVID-19 vaccine hesitancy is closely tied, I think, to conspiracy theories. Conspiracy theories may play a much bigger role in this case than they did with the MMR vaccine. And now, of course, you have theories not just about the bad behavior of pharmaceutical companies in the past, but theories about conspiracies involving all sorts of people who are supposedly responsible for conspiring against the people. And here I'm thinking about the connections between COVID-19 conspiracy theories and other toxic conspiracy theories like QAnon, which I also take to be fundamentally political. So I think this is a really kind of key discontinuity between vaccine hesitancy today and earlier forms. What you have today is something that is much more political. I think something else that we need to take into account when thinking about COVID-19 vaccine hesitancy is a distinction between producers and consumers of COVID-19 vaccine skepticism. In my work on conspiracy theories, I also insist on a distinction between people who invent or produce or promote conspiracy theories and people who consume them. And I think we need to think very carefully about the motivations of people who are the producers or initiators of COVID-19 and other anti-vax conspiracy theories. It seems to me that in order to understand these people, we need to understand their broader ideological and political agendas. This seems to be absolutely fundamental. And these political agendas tend to be political agendas of the far right, of the libertarian right. Hence the link between anti-vax conspiracy theories and other conspiracy theories, the link between anti-vax propaganda and other forms of right-wing propaganda. So here's a quotation from an article by Imran Ahmed, in which he says that the key protagonists in the anti-vax industry are a coherent group of professional propagandists running multi-million-dollar organizations. And the professional propagandists he's talking about here tend to be propagandists for right-wing causes. So I think this is a key issue in understanding COVID-19 vaccine hesitancy. We need to understand the political and ideological factors in this type of vaccine hesitancy. So here are some concluding thoughts then. This is my last slide. 3 concluding thoughts.
I think that the deficit model and intellectual vice approaches to vaccine hesitancy need to be employed with extreme caution in efforts to understand this phenomenon. In most cases, I think that the deficit model is not helpful. I think, secondly, we need to reflect on the extent to which vice charging in particular is either unfair or simply irrelevant. It's unfair when we accuse people who aren't irrational of being irrational, and it's irrelevant when we are dealing with the activities of anti-vax producers. The issue here is really not an issue of rationality, not an issue of epistemic or intellectual vice. It's an issue of politics, and we need to focus on their politics rather than on their supposed intellectual vices if we want to understand their activities. Okay, well, I've just got a last slide here with a few references in case anyone's interested in looking at them. But that concludes my presentation. Thank you very much for listening, and I think I can now take some questions. Thank you very much, Professor Cassam, for this great talk. Now we start taking questions from the audience. There's a little bit of lag until our transmission here in the live broadcast, so I'll just start saying some things as we wait for the questions to come in. So as you pointed out really well, in the case of the COVID vaccine hesitancy, there's an overtly political, it's very strong political side to it. Many times when people express their beliefs against vaccines, so it's just like to mark that they belong to a certain political or social group. And so even when someone may justify that belief in terms of lack of trust in pharmaceutical companies, we should also take that justification, in terms of its political consequences. They're just professing this belief in order to mark they belong to a certain group. So in this case, it means that they have to approach this issue not like piecemeal, belief by belief, just by their ideology as a whole, right? But how do you do that? I mean, what's the right way to deal with this issue? You have to approach this belief in mass, so to speak. Yeah, and that's a great question. I mean, you're absolutely right that we do need to think of this in terms of their broader ideologies. The ideology that I think is relevant here is really the ideology of populism. Now, I mean, populism, I think, has this sort of far right dimension that you see in cases of Trump and maybe other people as well. But there's also this dimension of mistrust of elites, which populists promote, and I think this then feeds into mistrust of public health messages and pharmaceutical companies. So I think there's a kind of very complex story here to be told about the way that these different elements all tie together: conspiracy theorizing, populism, the collapse of trust, and far-right libertarian political agendas. I think these all come together, and it's a very, that's why I think this is a very complicated phenomenon. Okay, thank you. I'll put up a question here from Ernesto Perini. So he says, great talk, thanks. There is another criticism of the cognitive deficit model, comes from the works of people like Cassam and Lewandowski. So I think it's Kahn, right? So Kahn thinks that it is at least partially explained by the protection of identity. So with the fact that they belong to certain groups. So what do you think about this account? Yeah, I think that's right. I think this is another part of the big story. So when I talk about people's political and ideological agendas, I mean, I think of their political agendas as tied to questions of identity. So I don't think of these as separate. So so for example, being an anti-vaxxer or expressing skepticism about the COVID-19 vaccine, it can be both an expression of one's political ideology
and an expression of one's identity or identification with a particular group or section of society. So I think these are kind of complementary. These are complementary explanations, and I think they're all part of a complete story. So I very much agree that these are also part of the story. Okay, so there's a question from Telma, who is our next speaker. So she's here in the room with us, so just put her up so she can ask her question directly. Telma, your microphone is muted. Thank you, Professor. I would ask you, how could one make sense of somebody else's views in the strong anthropological sense and still disagree with them? Okay. Yeah, well, that's a kind of very interesting question. I mean, so I think actually I've just done it in this lecture. Right? I mean, I disagree with the views of people who are resistant to the MMR vaccine. I think I disagree with their views, but I can make sense of them. I can make sense of them against the background of their background assumptions and beliefs. There are many other examples of this sort. So, historians study phenomena like, belief in magic and various kinds of superstition in the past. Well, of course, I don't agree with these. I don't agree with these beliefs, but I think it's perfectly possible for me to understand why they have them in the light of various other things that they also believe, or in the light of their lived experience or their form of life, and so on. So it seems to me that agreement or endorsing someone else's views is not a necessary condition for understanding them. What we're really after here is an account of what I think of as intelligible error. That's really what we're after. And I think you can think of a mistake as intelligible. You can make sense of it. You can make sense of why someone has made that mistake without questioning questioning whether it is a mistake or not. Okay, there's another question here from Veronica. I'll put it up here for you. So it's understandable that anti-vaxxers are not irrational or ignorant, but rather people who have a different perspective, so to speak. But isn't there an epistemic vice linked, at least to some extent, to taking the different perspective, when taking the different perspective amounts to going straight forward against evidence? Yes, very interesting question. So it seems to me that the whole notion of going against the evidence is a bit more problematic than it might seem. So one of the issues here is an issue of risk. Right? So people can have different perspectives on risk without that being necessarily intellectually vicious. People can have different perspectives on uncertainty without that being necessarily intellectually vicious. One finding of certainly a lot of the research that there is at the moment is that people think that there are things that we don't know about the COVID-19 vaccine. They think that it's a new vaccine, and maybe some years down the line, issues will emerge with this vaccine that we don't know about at the moment. Now, of course, this has happened with drugs in the past, where they have been celebrated, and then some years down the line, various problems have emerged. Now, you might think, and I think that it's not that's not the concern that I have. But if somebody did have that concern,
it's not clear to me that the right thing to say to them is that, well, that's a sign of intellectual vice. Their perspective on these matters is certainly different from my perspective, but I don't see this as a kind of straightforward case of intellectual vice, given that problems with drugs have emerged in the longer term that were not apparent in the shorter term. Okay, thank you. So one comment about that. So as you said, there were drugs in the past, and then we realized that there were some problems of dangerous side effects with them. But why don't we see like some anti-antibiotics movement, for example? What's so special about vaccines that it's especially fit for being an object of resistance, in comparison to other drugs? Yeah, so that's a really, really fascinating question, and I think that I don't know the answer, but here's a kind of suspicion that I have. So vaccine hesitancy has been around for as long as vaccines have been around. It's not a new phenomenon, and certainly in the early days, it wasn't. It was not exactly political, but people had concerns about injecting alien substances into the human body, and of course, then you had the Andrew Wakefield study and all the business about autism. And I think what has happened is that for a whole variety of different reasons, there's always been this kind of vaccine skepticism about. But what's happened in the last few years is that vaccine skepticism has been essentially taken over by a broader political movement, has been incorporated into a broader political movement. And I think it's been seen as a kind of plausible and effective vehicle for promoting the political agenda of this broader movement. I think the reason they don't focus on antibiotics is that they think that it would just be a waste of time, that it just wouldn't work if you went around saying to people you shouldn't be taking antibiotics. And I think that's part of the answer to the question, but I agree with you that it is very interesting why, of all the things that people, of all the medical interventions that people could have focused on, they've latched onto vaccines. Vaccines in particular, and I think there's certainly scope for further study of that question. Yeah, sure. I mean, there's one interesting case study in Brazil. There's like a revolt of the vaccine, because when the government tried to make it mandatory that people were obliged to take it, there was a popular revolt. So, for historical reasons, they may associate with this kind of protect my freedom sort of position. Yeah. Yeah, I mean, compulsion is always an issue. I think that the minute you make them compulsory, you're going to run into the libertarian agenda, right? I mean, that's an inevitable consequence. Okay, I'll put it here. There's another question from Arthur. So it says, fascinating topic, Professor. Thank you for your talk. So I would like to understand whether the ideological factors are simply reduced to the deficit explanatory model, or if they should be seen as playing an explanatory role for another kind of model. I mean, as far as judgments and decisions are decisively defined to maintain an opinion consistent with their political group, are they not mainly explained by intellectual vices? Yeah. Well, that's a very difficult question. I mean, so here's my way of understanding the question, right? So you might say, look, I'm saying that you need to explain this phenomenon of vaccine hesitancy not by reference to people's intellectual vices, but by reference to their ideologies, by their ideological commitments. But then the next question that arises is, well, how do you explain their ideological commitments, right? Isn't that a sign of isn't subscribing to certain kinds of ideology itself a sign of intellectual vice? Well, maybe, but I think that when it comes to understanding people's ideological commitments,
there are a whole lot of other factors that need to be taken into account. So think of the idea that supposing somebody is passionately committed to the free market and to individual liberty, and strongly opposed to government intervention or government direction. Now, if I want to understand why somebody has that ideological standpoint, I don't myself think that it's going to be very fruitful, even though I think that standpoint is mistaken. I don't think it's going to be very, very fruitful to try and understand it in terms of their intellectual vices. I think it's going to be much more helpful to understand it in terms of, roughly speaking, socioeconomic factors and the way that ideologies exist and are reproduced to maintain particular social and economic relations. This is the function of ideologies, and that's so I would myself tend to explain them in more kind of functional terms, rather than in terms of intellectual or epistemic vice. Here's another example, a kind of analogy. If you're thinking about conspiracy theories again, you might want to say, well, why do people believe conspiracy theories? Well, they believe them because they're intellectually vicious. Well, perhaps, but I think it's also relevant that they believe them because they serve a certain ideological function, and that is really why they are promoted and flourish to the extent that they do. So I think concentrate on the social, political, and economic function of ideologies, rather than on the epistemic vices of people who subscribe to these ideologies. I think that's far too easy a way to do it. Okay, thank you. So if there are no further questions, I'll just end this first part of our panel on ethics and politics. So let me thank you again, Professor Cassam, for your contribution, for your talk. Thank you very much. Thanks for having me. Ok, então nós voltamos, fazemos um intervalo agora de 15 minutos, nós voltamos às 15h15 para a segunda parte desse painel sobre ética e política com a professora Telma Birchal. So we have a break now, but since the next time talk will be in Portuguese, I guess you are free to go. Thank you very much. Thanks a lot. Okay, bye. Bye.
Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda parte do painel sobre ética e política da Conferência Internacional Pensando, Pandemia. É um grande prazer ter aqui hoje conosco a professora Telma Birchal. A Telma é professora do Departamento de Filosofia da UFMG, tendo obtido seu doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, em 2000, e seus interesses de pesquisa concentram-se principalmente na área da ética, e em dois eixos principais, os aspectos históricos, sobretudo no que diz respeito à configuração da moralidade moderna, em autores como Montaigne, Descartes e Pascal, e temas contemporâneos em ética, né, como a discussão em torno da identidade pessoal, e de temas da bioética, como a eutanásia e a interrupção da gravidez. Em ambos esses eixos, ela tem descoberto a importância de reler esses temas, esses tópicos, levando em conta as questões de gênero. Ela publicou O Eu nos Ensaios de Montaigne pela editora da UFMG em 2007 e, claro, vários artigos sobre esses temas em periódicos especializados. Então, Telma, obrigado por aceitar o convite, pela sua contribuição a essa conferência, e deixo a palavra com você. Então, boa tarde, Felipe. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nessa iniciativa tão importante de debater um tema assim tão necessário para nós todos, não é? E agradeço também a todos os presentes. Bom, eu vou compartilhar umas telas. Eu quero, Felipe, que quando faltar assim, uns 5 minutos, se eu tiver... eu te aviso. Você me avisa, por favor, tá? Claro. Eu vou tentar... A tela está sendo compartilhada? Não, aquela hora que a sua conexão caiu, ela sumiu. Tem que compartilhar de novo. Tá, então vamos compartilhar, ver o que eu consigo fazer aqui. Compartilhar a tela. Peraí, só um minutinho, vamos lá. Eu acho que eu tenho que abrir ela primeiro. O que eu consigo compartilhar a tela? Outra vez deu certo, né? Não é essa, é janela. Beleza. Agora vai dar. Isso. Sim. Foi. Agora eu queria colocar na tela cheia. Colocar na tela cheia, exato. Vamos ver se vai. Foi? Não, né? Ficou a tela preta. Telma, aí, agora. Aqui, ó. Só estava demorando um pouquinho. Então tá, Telma, para deixar você, a palavra é sua. Então tá, eu não estou me vendo, não estou vendo ninguém, só estou vendo a minha tela. Então, eu vou, qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Com voz. Ok. Então, muito obrigada, né, mais uma vez, por essa oportunidade. E eu gostaria de falar hoje sobre duas questões, né, que eu falei sobre assim, a ponta do iceberg, né, que foi meu subtítulo, e essa questão da ponta do iceberg que eu pretendo explicar um pouco mais, em duas abordagens. A primeira vai ser um pouco mais longa, que é a questão da tomada de decisão e dos estabelecimentos de prioridade UTIs, que foi um tema bastante discutido por nossos bioeticistas brasileiros, e eu acho que isso foi muito importante, eu gostaria de trazer essa discussão para esse debate, tá? E outra, que tem um pouco a ver com aquilo que o professor Cassam falou agora, sobre direitos individuais e deveres coletivos, né? A questão da autonomia na medicação. Então, eu acabei cortando a parte da vacina, e podemos eventualmente falar no debate. Antes de mais nada, eu gostaria de, então, reforçar até também isso que o professor Cassam falou, que parece que os nossos problemas hoje, eles são menos, assim, talvez epistemológicos ou mesmo bioéticos no sentido estrito, e eles se tornam políticos, né? Eles se tornaram, assim, radicalmente políticos. E eu queria remeter vocês todos para a fala, para essa mesa da Anpof, que foi sobre a pandemia, né, da Semana de Anpof 2001, que está no YouTube da Anpof, onde o professor Darley Dallagnol fez uma excelente exposição sobre isso, né, sobre as questões, como a nossa pandemia no Brasil, ela tem o nosso problema urgente, é um problema político. E, fundamentalmente, ele diz,
não é? É de estarmos tratando um problema que é da sociedade civil, um problema que é médico, não é? Com uma mentalidade militar, não é? Então, fundamentalmente, isso o Darley já falou muito bem, eu não vou falar de novo, eu só gostaria de recomendar a quem não ouviu que ouvisse essa fala. Então, entrando agora então no meu assunto, que é um assunto então mais ligado à bioética, né? Eu gostaria de chamar a atenção para esse problema que apareceu no início da pandemia, não é? Que é a questão da tomada de decisão na alocação de recursos. O que fazer no caso de faltarem leitos ou equipamentos nos hospitais, não é? Como priorizar o atendimento? E muitos bioticistas pelo mundo, não é, tentaram pensar essa questão na filosofia, depois, inclusive, e enquanto essa questão estava sendo decidida na prática, né, pelas equipes de saúde. Então, por exemplo, na Itália, não é, eles emergencialmente, no Piemonte, por exemplo, deixaram as pessoas acima de 80 anos, não deram prioridade a elas, não é? E pessoas também que fossem vítimas de graves problemas de saúde, no sentido, então, de vamos dizer, fazer um aproveitamento mais, com maior quantidade de pessoas pudessem ser atendidas nas UTIs. Bom, nós nos lembramos também das tragédias mais recentes, né, da tragédia mais recente de Manaus, onde, bastante tempo depois, no Brasil, se repete o problema de escassez de recursos, né, não apenas em Manaus, como em vários outros lugares, né, e onde a gente viu dias de terror, não é, vividos em Manaus com a falta de oxigênio. E a coisa apareceu assim: médicos, no limite da exaustão, precisavam decidir quem receberia oxigênio suplementar, levando em conta as chances de sobrevivência, né? Esse foi um critério prático, um critério colocado pelas equipes médicas, né, no calor das decisões. Lembrando ainda, né, gente, que não custa falar sempre que o problema da escassez no Brasil nem é um problema de escassez, né, na pandemia, foi um problema mesmo de falta de descaso político. Mas o médico lá, no fim da linha, tem que lidar com a questão da escassez, né? É uma escassez, embora ela seja totalmente provocada por motivos políticos. Bom, continuando então sobre esse tema, né? O grande parâmetro, então, de decisão nessa hora é o primeiro parâmetro, né? A sobrevivência potencial daqueles que chegam no hospital. Então, vamos atender aqueles que, com algum parâmetro, aqueles que têm mais chance de sobreviver, né? E isso foi um parâmetro na Itália, e também, né, houve um outro parâmetro importante, que é atender também prioritariamente as equipes de saúde, porque elas, né, tanto por uma questão de justiça, né, que eles se envolveram no tratamento das pessoas, quanto numa questão que quanto mais médicos e médicas presentes ali, mais chance também de outras pessoas serem salvas. Então, a equipe médica e também as pessoas com chance de sobrevivência. Agora, eu gostaria, então, dentro desse quadro, eu gostaria de chamar a atenção para que esse parâmetro da sobrevivência potencial, ele foi bastante utilizado, e no Brasil, não é, esse debate foi lançado, bom, outras pessoas também, né? Mas eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto o debate levantado pelo Marco Azevedo, Darley Dallagnol, Alcino Bonelli e Marcelo Araújo, que começou na forma de artigos no jornal, né, tanto na Folha de São Paulo quanto no Estadão, onde eles perguntavam
pensando diretrizes, né, por um debate sobre as diretrizes éticas para alocação de tratamento em UTI durante a pandemia. Também, nesses textos, né, que foram, os primeiros textos apareceram ali, março e abril de 2020, né, esse aqui é de abril de 2020, no Estado da Arte. Um dos pontos importantes, aliás, o primeiro ponto de prioridade dado pelo pessoal, né, pelos esses 4 autores, sendo que o Marco Azevedo é médico, além de filósofo, seria também conferir prioridade, em primeiro lugar, aos pacientes com maior probabilidade de recuperação, né? Então, parece que isso era um ponto mais ou menos pacífico na teoria e na prática. Bom, eu gostaria agora, então, de fazer uma conversa sobre esses textos, né, sobre essas posições, começando por uma maneira, né, que eu vi aí, tanto nos textos de jornal, quanto nas reportagens, né, de televisão, quanto nos textos teóricos. Essa tomada de decisão quanto aos recursos, ela teve várias maneiras de ser descritas, né? Há várias maneiras da gente falar de um determinado fenômeno. Por exemplo, trata-se de decidir quem vive e quem morre, né? Uma coisa assim, um tanto pesada, né? Dramática, e é mesmo, né? Ou, quem sabe, trata de decidir que vida vale mais do que outra. É uma forma de colocar o problema. Trata-se de salvar o maior número possível de vidas, né? Ou também de ajudar as equipes de saúde, não deixar com que os médicos e as médicas que já estão tão estressados, né, eles tenham mais um peso, né? Então é preciso de ter critérios que se apliquem para aliviar, né, a tensão da própria equipe médica. Nesses modos de descrever, que eu gostaria de dizer que eles não são neutros, né? E talvez fosse interessante a gente pensar sobre isso, mobilizam-se noções como igualdade, dignidade, valor da vida, né? Justiça, direitos, beneficência, relação custo-benefício, etc., que são, vamos dizer, marcadores éticos aí muito importantes, né, da nossa linguagem moral. Ainda sobre a forma dessas descrições possíveis, eu diria que elas podem talvez se dividir, né, e como uma proposta primeira, em 2 grupos, né, grupos que acentuam talvez o procedimento, né, eu vou decidir quem vive e quem morre, ou decidir que vida vale mais do que outra, né, no sentido de atribuir valor às vidas, ou então, em relação a qual finalidade da escolha, né? Qual é a finalidade a qual se visa, né? Seria, no caso, a terceira forma de descrever, né, salvar o maior número possível de vidas ou ajudar as equipes de saúde, né, não as deixando desamparadas nessa situação. Ora, eu acho, né, aí é só um posicionamento, que esse número 2 aqui, decidir que vida vale mais do que outra, ou atribuir valor às vidas, em geral é levantado por pessoas que, de certa forma, se recusam, né, a discutir o problema. Fala assim, a gente não devia nem pensar nisso, porque qualquer decisão, o que está em jogo é atribuir valores à vida, quer dizer, a vida do idoso de 80 anos vale menos do que a vida do jovem, ou a vida de quem tem mais chance de sobreviver vale mais do que de quem tem menos chance. Como a gente não pode atribuir valor às vidas humanas, qualquer procedimento, qualquer critério está errado, não é? E eu queria, em primeiro lugar, me pronunciar contrário a esse tipo de questão, não é? Que apenas recusa pensar o problema em nome aí de uma dignidade humana, mas não me parece uma maneira nem razoável, nem prudente, não é? De moralmente aceitável de argumentar, porque, enfim, as nossas decisões são todas tomadas dentro de limites. Então, essa descrição que vai muito pelo valor da vida, eu penso que ela é uma descrição
bastante questionável, não é? Bem, a partir daí, também os nossos autores, o que aconteceu? O que aconteceu com esses artigos de jornal que o Alcino, o Marco Antônio e os coautores lançaram em 2020? Muitos de nós entramos nesse debate, né? Nós lemos, achamos interessante, e entramos no debate levantando certos questionamentos a esse critério inicial de maior probabilidade de vida. Outras pessoas questionaram a idade. Outras questões foram levantadas também. Ora, a partir disso, desses questionamentos, não é, os autores reescrevem, né, e respondem a objeções. É bem interessante. Já nesse capítulo que saiu agora esse ano, acabou de sair, é acessível online, quem quiser consultar, do Colóquio Internacional da Filosofia e Unicinos, né? Esse volume traz esse capítulo, Repensando a Ética da Alocação de Recursos. Nesse capítulo, eles respondem, então, às objeções que nós levantamos, alguns de nós, né, a professora Maria Clara, eu, professor, outras pessoas, o Delamar, né, do nosso grupo até do GT de Ética, mas, então, eles reafirmam e discutem essa questão que o desafio fundamental, como eu entendo, né, é combinar essa boa finalidade com bons meios de alcançá-la, né? Assim entendo que é o desafio de qualquer critério, né, de alocação de recurso. E os autores, então, defendem, e eu estou citando, que em termos éticos, a proposta que eles fazem combina o princípio da maior beneficência, não é? Que é salvar o maior número de vidas, com o princípio da justiça, que defende, então, que a priori você não discrimina ninguém, não é? Você, em princípio, está todo mundo ali concorrendo, né, pelo recurso, e vai ser aplicado esse princípio que é o da maior probabilidade de sobrevivência, né? A maior probabilidade de recuperação, e não outros, por exemplo, quem chega com maior gravidade ou vulnerabilidade. Alguns bioticistas defendem esse princípio, né? Quem está pior é que deve ter atendido, né? Quem chega em pior estado, né? E não quem tem mais chance de sobreviver, ou ordem de chegada, ou, por exemplo, atender os que são mais vulneráveis. Ok? A justificativa dos autores, então, é que você tem o ideal, que é atender a todos, né? Na realidade, nós temos escassez de recursos, então, nós temos que encontrar o curso de ação mais próximo do que seria o tratamento ou atendimento de todos, né? E que faça isso de modo imparcial. Bom, eu não tenho como recuperar toda a argumentação dos autores, mas a ideia é que no início, né, você não há nenhuma discriminação inicial, não há nenhuma, não corta ninguém por idade, nem por né, nenhum outro fator, mas depois entram todos igualmente no atendimento do critério da maior probabilidade de recuperação. Bom, eu tive que reduzir bastante, né, gente, vocês desculpem, mas na época, então, eu me manifestei, né, sobre esses critérios, no sentido de prolongar o debate, que acho que é uma coisa importante para a gente pensar, principalmente no contexto brasileiro. E afirmei que esses critérios indicados, mesmo que eles sejam razoáveis, né, eles não deixariam de provocar efeitos negativos, como poderiam acentuar as questões de injustiça e diferença social. Ou seja, a melhor chance de recuperação, não é,
está muito comprometida por comorbidades. Então, pessoas com ausência de comorbidade, em princípio, teriam, por esse critério, maior acesso aos recursos. Ora, esse critério diminui a chance daqueles que têm comorbidades, que muitas vezes, é o que eu estou pressupondo, não é? São justamente as pessoas mais pobres, né? Que chegam com menos assistência de saúde, com alimentação mais precária, que já tiveram outros problemas na vida e que vão chegar no hospital, né, em situação pior do que pessoas mais favorecidas. Então, que o critério da comorbidade, ele faz uma discriminação indireta, faria uma discriminação indireta dessas pessoas. Bem, é só uma constatação, não significa, é um problema que eu estava vendo, né? A solução é um pouco mais difícil, né? Ver o problema é mais fácil do que apontar a solução. Então, mas vamos ver, assim, eu busquei vários dados em relação a isso, mas, por exemplo, numa reportagem ainda de 2020 no El País, mostra que, por exemplo, na Rocinha, você tem um dos índices mais altos de tuberculose do Brasil, né? Por causa das condições habitacionais. Logo, tem mais pessoas, houve muita infecção, e essas pessoas, claro, que vão chegar aos hospitais muito mais fragilizadas, porque elas já têm uma doença pulmonar anterior, né? Diabetes também é uma doença que se manifesta mais em grupos que não têm acesso a uma alimentação mais equilibrada, e por aí vai. De forma que o Jung, acho que falta aqui um S, e outros bioticistas defendem, na verdade, atender a grupos mais vulneráveis, né? E até não são só por questão de comorbidade, são, por exemplo, pessoas que se expõem mais, como empregadas domésticas, indígenas, etc. Então, essa questão do critério foi não é, uma discussão bastante importante na nossa comunidade de, vamos dizer, de bioeticistas, né? E, bom, os autores diante desta objeção, e houve outras, não é? Mas eu não vou retomá-las aqui, houve outras feitas por outras pessoas, eles reconhecem, sim, as profundas desigualdades no país, mas questionam se, sendo a sua proposta simplesmente um protocolo clínico de avaliação a curto prazo, se esse protocolo fomentaria uma discriminação indireta, certo? A presença de comorbidades em si não teria um impacto tão grande a ponto de representar uma discriminação. E, mesmo se fosse o caso, será que nesse contexto lá no hospital, no contexto de internação, né, já num contexto muito específico, seria prudente, estou citando aqui o artigo, acrescentar demandas de justiça social ou de justiça reparativa, especial a grupos mais necessitados, né? Nesse contexto agora do atendimento, e mesmo que fosse justo, seria factível como fazer, né? E eu achei que essas questões são realmente importantes, que eles levantaram como réplica, né? Essas questões são difíceis, e parece sensato e já bem assentado que a necessidade de salvar o maior número de vidas seja a coisa mais importante nesse contexto, né, da pandemia, e eu digo mais, no contexto ali do hospital, né, do atendimento hospitalar, de modo que seria um critério, vamos dizer, não para continuar funcionando. Eu achei que essa resposta realmente me levou a repensar o problema, não é? No sentido que essa distribuição não é, dos recursos nesse fim da linha, não é, ela não é capaz de resolver injustiças, não é, da nossa sociedade. Quer dizer, é por isso que eu estou falando do iceberg, da ponta do iceberg, né? Ela é apenas
a ponta do iceberg que indica algo mais fundamental, né? A radicalidade de uma sociedade desigual. Então, seria realmente, assim, imprudente querer resolver, lá no final da linha, um problema que já está vindo muito estrutural, não é? Sim, mas mesmo a gente dizer, bom, então, nesse contexto, o mais racional, o mais razoável, realmente é o critério de atender e salvar o maior número de vidas, né? Porque se você prioriza uma pessoa com comorbidade, a chance dela viver é bem pequena e você vai deixar pessoas com maiores chances falecerem, né? No entanto, ainda resta a questão se ainda estamos reforçando a desigualdade, né? Talvez seja uma situação difícil, trágica, que reforça e que não é resolvida, mas simplesmente não pode ser resolvida nesse patamar, não é? Então, repensando o problema, então, eu imagino que não seria o caso de recusar critérios propostos para uma situação emergencial em nome da justiça, pois é impossível se corrigir no fim de um processo, está faltando a palavra, ou na ponta do iceberg, erros e injustiças que são mais profundos. E que é preciso, em cada contexto, considerar a finalidade específica daquele critério, né? E a finalidade que parece-me justificada. Bem, mas, mesmo assim, não é, a gente tem dados bastante interessantes que nos levam a pensar como interpretar, e nós não temos ainda uma interpretação disso, né, mais profunda, mas eu também estava pesquisando outras questões. Por exemplo, né, decidir quem vive e quem morre, de certa forma está decidido bastante antes de se chegar ao hospital. E é muito dramático isso, por exemplo, quando a gente vê o fator racial como contando de forma muito importante para decidir quem vive e quem morre no contexto da pandemia, não é? Então, nesse artigo, que a referência está aqui, não é? Que é um artigo feito a partir de dados secundários, afirma-se, comparado com brasileiros brancos, os brasileiros pardos e pretos com Covid-19 que foram admitidos no hospital, isso é dado de admissão no hospital, tem um risco significante de mortalidade, e aí vem né, eles têm um maior risco de mortalidade, de forma que a etnia, né, a etnicidade parda, é o segundo maior risco de morte, não é? Depois da idade, para a morte, na morte na pandemia, né? E isso é interessante, depois que não é só quem morreu em geral, é quem morreu no hospital, não é? Então, para quem chega no hospital, pardos e pretos morrem mais, depois que chega ao hospital. Como a gente pode interpretar isso? Eles chegam com mais comorbidade, não é? Há diferenças nisso, ou há diferenças do tipo de atendimento hospitalar perto de comunidades mais pobres e mais ricas, a população, né, das comunidades, etc., é bastante prejudicada em atendimento médico, etc., a gente sabe disso. Bom, como interpretar isso? Eu deixo isso como uma questão. Quem vive e quem morre, não é? Também está decidido a partir de onde se mora, né? Então, dados também da pandemia, né? Bairros com altíssima concentração de favelas apresentam maior letalidade, o dobro em relação aos bairros considerados sem favelas. Esses são dados do Rio de Janeiro em relação à Covid, né? Isso indica tanto a falta de diagnóstico precoce, né, quanto problema de acesso ao serviço de saúde, quem sabe mais o quê, né, do boletim da Fiocruz. Quem vive e quem morre também está associado a como você trabalha, né?
Nós aí que estamos tendo essa chance de trabalho remoto, estamos livres de uma série estamos livres da contaminação, né? Não livres, mas menos expostos, né? do que quem trabalha atendendo ao público, ou que tem que tomar o ônibus, né? Lotado para ir trabalhar, né? Enquanto outros fazem buzinaço para o comércio não fechar, essas coisas, não é? Então, como trabalha, decide quem vive e quem morre. E vocês podem olhar na Piauí da última semana, tem uma série de dados muito interessantes, também a partir das mortes em geral, e uma profissão que teve um grande aumento do número de mortos, não se sabe se por Covid, mas agora na pandemia, aumentou muito o número de instrutores de autoescola, por exemplo, que cresceu mais do que qualquer outra categoria de professor, né? Então, morreu mais instrutor de autoescola do que qualquer outra categoria de professor. Isso é dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que fala de todos os brasileiros desligados do seu emprego por morte. Traz números interessantes que motoristas de caminhão, por exemplo, morreram tanto quanto médicos. É bastante interessante que a forma do trabalho também decide quem vive e quem morre. Então, a partir disso, eu trouxe mais elementos, coisas que eu tenho pensado, né, nesses últimos tempos, e a partir do debate aí com os colegas, algumas conclusões provisórias que eu gostaria de indicar, que na atual circunstância, os critérios propostos, né, por bioeticistas, né, pelas equipes médicas, não excluem totalmente a possibilidade de uma discriminação indireta, mas, mesmo assim, podem cumprir alguma finalidade específica, não é, que é salvar o maior número de vidas e ajudar a equipe de saúde. Como bioeticistas, nós temos que ter o sentido dos limites das propostas, pois elas estão situadas num contexto mais amplo e nem sempre podem corrigir esse contexto, né? Mas a gente tem que pensar sempre em não aprofundar problemas, né? Mas também a gente não pode recusar soluções parciais em nome, né, de um ideal inatingível nesse momento, né, nesse momento específico. E que injustiças não se corrigem assim no fim da linha, ou seja, já dentro do hospital, né? A questão começou muito antes, como as cotas, por exemplo, que são muito importantes, né, as cotas na educação, mas elas têm um papel importante de compensação, mas elas não resolvem o problema da desigualdade educacional na sua origem, né? Então, nós temos que nos voltar também para o fundo do iceberg, né, para aquilo que ficou oculto e que está sendo revelado aí, ou pelo menos assim, revelado de uma forma diferente agora na pandemia, né? Eu gostaria de sugerir, fiquem aberto a questão de se é prudente, no caso da saúde, estabelecer uma cota para os mais vulneráveis, se isso for factível em termos práticos, né? Bom, com isso eu chego ao meu segundo ponto, acho que vai dar para eu falar, que é mais rápido, e que é uma coisa que que também tem a ver com a pandemia, com a bioética. Eu não vou falar de vacina, mesmo porque eu acho que a nossa situação no Brasil é bem diferente, né, da situação europeia e dos Estados Unidos, porque né, na hora que a vacina apareceu, está todo mundo vacinando, me parece, né? Bom, então aqui eu já falei. Esse ponto um pouco mais complicado não, para mim, um pouco mais complicado, porque eu estou pensando nele há menos tempo, mas isso. A questão das vacinas, né, como a gente viu agora pela fala do Cassam, muita gente alegando um direito individual de não se vacinar, talvez contra a autoridade dos experts que falam que finalmente a vacina, o risco é pequeno, não é? Tudo isso. Mas eu não queria falar da vacina, eu queria falar
a minha questão vai ser a indicação da hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, né, aqui no Brasil, durante a Covid, como tratamento, seja precoce ou então tratamento durante a doença. Ora, o que eu queria começar dizendo, que eu fiquei, assim, prestando atenção, que o termo autonomia, no sentido desse direito individual de decisão, esteve muito presente nos debates no Brasil, no contexto da discussão sobre o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. De repente apareceu a ideia de autonomia, principalmente a autonomia dos médicos, né, para indicar a cloroquina. E só assim, para a gente refrescar a memória, lembrar que um dos contextos do qual esse termo autonomia parece um contexto importante, era o contexto dos princípios da bioética, né, da teoria principialista, no qual o conceito de autonomia aparece junto com o de beneficência, não maleficência e justiça, né? Autonomia entendida nos princípios da bioética, principalmente como o exercício autônomo de uma escolha pelo paciente. Bom, o que aconteceu no Brasil? E aqui a gente vai relembrar alguns fatos recentes. Desde o início de 2020, a Organização Mundial de Saúde informa que os estudos sobre os benefícios da cloroquina e similares são inconclusivos. Em abril, ela alerta para possíveis efeitos colaterais. Fica em suspenso, mas já tem um alerta. O presidente Jair Bolsonaro, né, é defensor intransigente do uso da cloroquina, é um dos motivos da demissão de 2 ministros da saúde, médicos, né, do ministério do Jair Bolsonaro. Quer dizer, a liberdade de opinião contra, vamos dizer, a opinião dos experts, né, eu diria, que está acontecendo aqui. Pelo menos uma primeira maneira de descrever. A palavra autonomia vai aparecer em abril de 2020, deve ter aparecido antes, eu estou destacando esse ponto. Abril de 2020, as evidências, então, são muito pouco favoráveis ou até mesmo contrárias ao uso do medicamento. Não obstante, o Conselho Federal de Medicina, quer dizer, um órgão de um lugar de autoridade, né, e também de experts, né, divulga um parecer no qual ele defende a prescrição da hidroxicloroquina e outros medicamentos em vários contextos. Vocês podem ir lá nesse documento, ao parecer 4 de 2020, em contextos variados, associando que o princípio que deve obrigatoriamente nortear o tratamento do paciente portador da Covid-19 deve se basear na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente, sendo esta a mais próxima possível à relação médico-paciente, com o objetivo de oferecer ao doente o melhor tratamento médico disponível no momento. Bom, pensando de uma maneira ligando aí a questão da autonomia como um princípio até da bioética, muito me assustou a ver a autonomia aparecer aqui como autonomia do médico, não é? Quando que na bioética, né, a autonomia e o princípio da autonomia, ele é um princípio dirigido fundamentalmente ao paciente. Quem deve exercer autonomamente a sua escolha é o paciente. Cabe à equipe de saúde dar todas as condições
para que esse paciente bem informado possa tomar uma decisão. Isso o princípio da autonomia, inclusive, ele foi proposto, né, como um movimento contra o paternalismo médico. É um princípio de defesa do paciente. E é estranho que no documento do Conselho Federal de Medicina, o princípio de autonomia é usado como um princípio de defesa do médico, não é? Inclusive para dizer que um médico não pode ser criminalizado, né, por ter indicado o medicamento. Quer dizer, é uma maneira de proteger o médico, né? Enquanto que na bioética mesmo, o princípio de autonomia é um princípio né, de dar força para o paciente, né? Então, parece que há um desvio aí do conceito de autonomia, né? Um uso um tanto ou quanto estranho, né, desse contexto. E aí vai, né, a autonomia do médico e depois a autonomia do paciente também, não é? Porque a valorização da relação médico-paciente aqui. Mas não se... a questão é a relação médico-paciente tem valor, mas também tem valor as informações que estão circulando na sociedade sobre a cloroquina, sobre os medicamentos, né? Aonde que isso foi parar nas nossas resoluções. Bom, continuando a história, a política defendida pelo Ministério da Saúde faz com que o consumo de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e outros tiveram um crescimento médio de cerca de 500% entre 2019 e 2020. Então, não foi um uso regrado, individual, como diz o documento, né? Não foi isso, né? Nós tivemos um uso massivo desses medicamentos, um pouco... um tanto quanto esquisito, né, para dizer o mínimo. Em março de 2021, a Organização Mundial de Saúde desaconselha fortemente o uso do medicamento, interrompe as pesquisas, diz que tem que parar e diz que não pode e que, inclusive, dá efeitos colaterais. No mês seguinte, o Conselho Federal de Medicina mantém a mesma posição, né, desconhecendo a OMS, divulga em vários meios de comunicação que não mudou a posição e respeita, de novo, a autonomia do médico e do paciente, aí aparece, isso eu copiei também da Folha de São Paulo, né, foram declarações nos vários meios de comunicação, para que ambos, em comum acordo, estabeleçam qual tratamento será realizado. Ou seja, essa defesa da autonomia do médico, não é, foi o contrário daquilo que a autonomia poderia ser, ou da proposta de autonomia, né, pelos princípios aí da ética médica. Ainda em 2021, eu assisti uma live também do CFM, onde ainda se fala, né, agora sem explicitar o contexto do tratamento da Covid e da autonomia do médico, um princípio bioético, etc. Voltamos a isso, né? Então, repetindo a ideia aqui, é só para desrespeito, o princípio da autonomia bioética não diz respeito prioritariamente à médica ou ao médico, ele foi formulado como um meio, desculpa, perdi aqui, ele foi formulado como um meio de combater o paternalismo, criando condições para uma decisão autônoma do paciente. Cabe ao profissional de saúde dar os esclarecimentos necessários para a decisão do paciente, não é? E os princípios fundamentais referentes ao profissional, desculpa, tem um erro aí, ao profissional de saúde são sobretudo a beneficência e a não maleficência, não propriamente a autonomia, que eu penso que foi de observância pouco evidente nesse caso, né? Bom, isso para dizer que o Brasil, que em sua medicina, de fato, preza tão pouco a autonomia quando se trata de questões como eutanásia, como
interrupção da gravidez, outras coisas, é muito cioso de uma certa autonomia quando está se falando dos médicos, não é? Eu fiquei um pouco encafifada com isso. Depois, será que se trata, então, agora a autonomia do médico, é o direito do médico de ter uma opinião, o direito de quem de ter uma opinião, não é? A autonomia vai ser também, não é razoável definir a autonomia como essa espécie de direito de opinião, de cada um ter seu ponto de vista, né? Isso não é bem autonomia, né? Vou dar o exemplo da fala do Bolsonaro quando ele demitiu o ministro Mandetta, né? Por várias questões, a questão que né? Vocês se lembram dessa história, que o Bolsonaro fala isso. Ele tem o direito de defender seu ponto de vista como médico, não é? Bom, ora, o que eu quero dizer? Que como médico, ou como expert no caso, né? O Mandetta, e agora eu estou falando bem de um médico, né? Não estou falando do CFM, eu não quis atingir a classe médica como um todo, eu só quis mostrar que tem um problema sério aí. Como médico, como expert responsável, não caberia ele ter outro ponto de vista, ele não tem o direito de ter qualquer ponto de vista, né? O fato dele defender aquele ponto de vista e ter que ser aquele, né, não altera em nada a sua autonomia como sujeito. São duas coisas muito diferentes, né? Não se trata, não é, de cada um poder ter seu ponto de vista, né, em relação ao uso da cloroquina ou não uso da cloroquina. Por quê? Não se trata do direito de ter uma opinião contra alguma autoridade que eu estou questionando, não é? Um pouco o que também o professor Cassam falou, melhor do que eu, agora nessa primeira parte. Eu penso que não se trata entre, né, o Mandetta e o Bolsonaro, né, de duas opiniões equivalentes sobre o enfrentamento da pandemia. Não se trata disso, né, e de um pretenso direito de defender essas opiniões. Trata-se né, não se trata aqui, eu tentei falar, não se trata de uma setinha amarela contra uma setinha azul que estão no mesmo nível. Não se trata disso. Trata-se do desajuste entre o modo correto e científico de enfrentamento da pandemia, cuja finalidade é preservar vidas, que é a setinha azul, tá certo? E de um determinado projeto de gestão da economia, cuja finalidade, né? E eu coloquei 3 pontinhos, que isso daria outra conversa, né? Qual que é a finalidade do projeto do projeto político, né, de enfrentamento da pandemia desse governo, né, a finalidade, né, de manter aí uma certa, bom, eu não quero, vamos deixar para discutir isso depois também, né, o que eu quero dizer é que você tem um grande projeto, né, ou de econômico apontando para um lado, e ele quer ir para esse lado, não importa o que aconteça, né? E um modo de enfrentamento de uma pandemia, que é um modo técnico, científico, e que se coloca nesse contexto contrariamente ao projeto econômico, né? Aos interesses econômicos, sociais e outros que esse governo eventualmente tenha. Bom, então, não se trata de duas opiniões, se trata, não é, de um grande desajuste, né, entre uma visão científica de como enfrentar uma pandemia, né, que, por azar nossos brasileiros, vai na contramão de um outro grande projeto, né? São coisas diferentes. Eu tentei representar graficamente isso. Terminando, então, gente, a nossa questão de fundo é que a divergência entre o Bolsonaro e Mandetta não é técnica, nem de opinião, mas está no valor diferente que se confere aos impactos imediatos, né? Eu diria sempre imediatos das medidas de distanciamento social
sobre atividade econômica e sobre a preservação de vidas, né? O que está se preocupando sempre é com o impacto imediato. No mesmo sentido, eles divergiram sobre o uso da cloroquina, né, que seria essa pílula milagrosa, como chamou um dos nossos primeiros conferencistas, o Luiz Alves, que foi defendida como uma medida menos custosa, né, imediatamente à economia, né. A divergência é, sobretudo, ética, né, e assim eu queria terminar a minha fala. É como você pensa, como você valoriza um impacto imediato na economia, né, porque já ficou claro que a melhor maneira de salvar a economia seria vacinar as pessoas, né, e não dar cloroquina, né. Há uma maneira de... Não há necessariamente um conflito entre essas duas coisas, né. O conflito se faz pelo caráter imediatista e enfim, diria, né, de destruição da proposta do atual governo. Com isso, eu termino, gente, agradecendo a vocês, lembrando, né, que já ultrapassamos as 500 mil mortes no Brasil, a pandemia está longe de ser algo resolvido, né, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, Telma, muito obrigado por sua fala, por sua contribuição hoje. Já tem uma pergunta aqui que chegou no chat, eu vou colocar para você, da Letícia. Então, ela diz: excelente debate. Telma, vejo dois problemas, né? O primeiro é a ideia de cura e salvação por parte dos médicos. Parece-me que teria um passo anterior a esse diálogo proposto, que rompe com a lógica hospitalar de questionar o que significa cura, o que significa paciente. E a segunda é sobre a formação médica, que ao seguir rigidamente protocolos, ignora o contexto. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Muito bem, Letícia. Sim, me parece... Todos nós, não é, temos que enfrentar a vulnerabilidade, né? E eu penso que a profissão médica é uma desses lugares onde as pessoas têm que enfrentar justamente a vulnerabilidade, não é? Tanto a vulnerabilidade daquele que procura o profissional de medicina, quanto, vamos dizer, a vulnerabilidade num sentido, quer dizer, o limite, né, da própria medicina, que não tem como atender a tudo, não é? Então, a ideia de que temos que... eu não sei se é disso que você está falando, mas eu penso essa coisa da cloroquina, podemos pensar nessa chave que você está propondo aí, não é? A medicina parecer... ela não pode não ter uma resposta, né? Então, ela vai ter a resposta da cloroquina, né? O médico não sai desse lugar, que é o lugar daquele que cura, né? Daquele que vai resolver o problema, quando, de fato, pelo menos o problema não tinha solução, né? Não tem tratamento nesse sentido. Tem tratamento, né? Lógico, muitas coisas ajudam a pessoa a sobreviver à Covid, mas eu digo assim, você não tem um remédio, né, que combate a doença em si, senão a vacina, e aí esse papel, esse lugar, né, paternalista de atender, de dirigir, de resolver, continua garantido. A ideia de cura, talvez, tenha que ser mais refletida mesmo, né? Cura, né, do cuidado, eu tinha pensado a finalidade, né, e deixei lá num slide meu uma interrogação que eu acabei não comentando, mas a ideia de que um dos papéis da medicina, né, não é, quer dizer, o papel de curar, salvar vidas, essa coisa, tem que salvar a vida, salvar o maior número possível de vidas, claro que temos, né, por isso que a gente quer vacinar todo mundo, mas a gente sabe que
né? Nem sempre salvar vidas é possível. Então, uma das finalidades da medicina seria a cura no sentido mais original, né, do cuidado. Você não vai curar no sentido que vai sarar aquela pessoa da doença, mas o cuidado, né, talvez seja uma coisa mais importante do que o recurso técnico que você tenha em um determinado momento para enfrentar uma situação, ou seja, igualmente importante, né? A segunda pergunta eu já esqueci, a cura e a formação médica. Eu penso que, assim, as pessoas estão ficando mais sensíveis para isso, né? Tem acompanhado um pouquinho, assim, algumas discussões médicas e a gente está vendo que devagar a questão do protocolo, do contexto, né, tem que ser revista, né? Nessa questão da autonomia mesmo, a grande pedra de toque é o tal do consentimento informado, né? Mas a gente sabe que na prática, no contexto, né, da nossa população, da nossa realidade, esse consentimento informado, ele não garante por ele mesmo, né, que aquela decisão do paciente foi autônoma. Esse consentimento, que eu quero falar, falando melhor, o consentimento nem sempre garante que ele foi realmente informado, não é? Então, primeiro, mesmo entre pessoas do mesmo nível cultural, né, há uma distância muito grande entre a informação que eu tenho e a informação, né, de um profissional de saúde. Então, tem um jogo aí de confiança mesmo, que você deve ter na pessoa, não é? Mas eu acho que esses protocolos, então as pessoas estão começando a pensar em como obter esse consentimento informado de uma maneira mais real, né? Mais empiricamente, que respeite, assim, a situação, né, de uma pessoa que está vulnerável, às vezes com pouquíssima informação. O fato dela assinar um papel dizendo que ela está de acordo, né, em tomar um medicamento, isso não garante a autonomia da decisão da pessoa, mas talvez garanta, como eu digo, né, livrar o médico de alguma acusação futura. Então, é preciso realmente pensar essas questões, né? Eu concordo que estamos ainda cheios de protocolos. É claro que tem que ter protocolo, né? O protocolo é uma segurança, mas é preciso, sim, pensar a diversidade desses contextos, dos contextos de consentimento, por exemplo, né? Obrigado, Telma. Tem mais uma pergunta aqui da Verônica, eu vou colocar para você. Na sua fala, você destacou a postura equivalente à recusa de pensar sobre a questão da distribuição do recurso escasso, é aquele ponto, né? O critério X envolve atribuir valor à vida, mas vidas têm valor inestimável, logo o X não serve. Uhum. Você destacou esse tipo de esquiva como uma postura moralmente inaceitável. Na sua opinião, pensar sobre esse tipo de problema é moralmente exigido? Uhum. Quem deve pensar sobre questões como essa? Quer dizer, é uma tarefa circunscrita a algum grupo ou é dever de todos? Ótimo, Verônica. Sim, eu acho que não é assim. Primeiro, há certas acusações, né, fáceis que se pode fazer, a tentativas de pensar problemas, que foi a tentativa levada por nossos colegas, né, bioeticistas, que é uma tentativa que é louvável, quer dizer, eles fizeram um trabalho importante, inclusive fizeram sugestões até que modificam um pouco a nossa atual tabela de prioridades em unidade de terapia intensiva. Então, eles se dispuseram a pensar um problema, enfrentar um problema difícil, né, e que
muitas vezes é uma saída fácil você dizer assim, não pode escolher quem vai receber e quem não vai receber, porque isso é colocar as pessoas e valorizar vidas. Então, uma coisa que foi mostrada, que não se trata disso, não é uma boa descrição do que está acontecendo, dizer que você está colocando pessoas na balança e dizer que uma pesa mais do que a outra, não é? O que se está tentando fazer é, dada uma circunstância que estamos enfrentando, como será possível salvar mais gente, tratar de mais pessoas nesse contexto adverso. E isso não significa você valorizar ou desvalorizar, significa tentar estabelecer um critério que possa ser, não seja, vamos dizer, excludente de ninguém a priori. Bom, isso é a proposta. Então, eu penso que sim, não é? Isso já existe, esses critérios já estão aí, de alguma maneira, eles já existem critérios, né, para direcionar escassez de recursos, porque os nossos recursos são escassos mesmo sem Covid, né? Há problemas de lotação de UTI mesmo, fora de um quadro de epidemia. Então, esses critérios já existem, é bom que eles existam, e fundamentalmente porque, você imagina, se aquela pessoa que está ali na linha de frente tiver que toda hora decidir quem é que vai para o UTI e quem não vai, né? Então, é importante. Agora, eu penso que muitas coisas na bioética, até essas coisas também, seria o caso de... É uma coisa da sociedade, não é? Teríamos que ter um envolvimento maior da nossa sociedade para pensar esses problemas. Não é um tema restrito às autoridades da saúde, né? Os filósofos têm o que dizer, os sociólogos, os antropólogos, e a população tem o que dizer, né? Quem está enfrentando o problema. Então, por exemplo, em muitos países do mundo, os comitês de ética e tudo são multidisciplinares e também com representação de pessoas da sociedade civil, para pensar uma série de questões, né? Não só essa de distribuição de recursos, mas, por exemplo, uma coisa muito sensível na nossa sociedade é a questão do fim da vida, né? Protocolos de suspensão de tratamento, recusa de tratamento, que são temas difíceis para nós, né? Principalmente para nós brasileiros, e que dizem respeito a todos nós, porque todos nós vamos enfrentar essa situação, ou um parente, ou um amigo, né? E nós temos muito pouca participação da sociedade como um todo nessas discussões, quer dizer, e o médico fica lá diante de um protocolo, né? Que é geral, né? E às vezes temeroso, né? A médica ou médico temerosa de aplicar esse protocolo, né? E depois ser acusado de alguma coisa, de aplicar não, vamos dizer, interpretar esse protocolo um pouco flexivelmente e ser acusado de alguma coisa que ele não deveria ter feito. Então, sim, eu penso que nós temos que estender, temos que pensar, não dá para ser demissionário nisso, não é? Não dá para resolver o problema recusando o problema, né? E claro, né? Sabendo, eu acho, qualquer solução cria novos problemas, né? Mas espero que menores do que os que a gente tinha antes. Acho que talvez a única esperança seja essa, né? Qualquer solução na vida humana, né? Na nossa vida humana, terrena, cria novos problemas. Só a única coisa que a gente pode esperar é que pode ser um pouquinho melhor, não é isso? Obrigado, Telma. Eu queria só te colocar uma questão também.
Realmente é muito estranho esse discurso de autonomia do médico, né? Parece realmente inverter a ordem das coisas. Aí, um jeito que eu estava pensando de você tentar bloquear esse tipo de consideração é apelando para certas normas da profissão, né? Quer dizer, toda profissão tem suas normas, e nós temos as nossas. E as nossas são reforçadas e corrigidas pelo que, por exemplo, pela avaliação por pares. Então, se você não pode escrever um artigo, por exemplo, né, sobre bioética, por exemplo, sem nenhuma citação, e um parecerista que te disser, olha, né, isso aqui já aparece, né, nisso aqui, você tem que pelo menos mencionar, dizer como que se relaciona. Você não pode falar assim, não, eu estou usando a minha autonomia e eu não quero fazer isso, eu tenho autonomia para fazer do meu jeito. Você não pode fazer isso. Não. Porque as normas da profissão, elas não vão contra a sua autonomia, né? A partir do momento que você entra naquela profissão, você tem um acordo tácito que você vai seguir aquelas normas. Então, não se aplica ali usar sua autonomia para se esquivar das normas que você aceitou. Então, você diria que isso seria um argumento para bloquear esse princípio da autonomia, né? Ou o médico poderia dizer que isso, na verdade, né, não faz parte das normas da profissão, é um princípio extrínseco, enfim, né? O que você acha? Bom, acho que é uma ótima contribuição que você deu, né, para pensar o problema agora, que é justamente, né, eu como, né, profissional de filosofia, eu não posso escrever um artigo de qualquer jeito e achar que o pessoal tem que publicar porque eu escrevi daquele jeito e eu acho bacana, né? Então, isso mesmo. Então, tem as normas, isso não interfere, tem nada a ver com a minha autonomia. Agora, então, no caso, é claro, né, que temos que ler os artigos como um todo, lá o parecer do CFM, mas primeiro, quem sempre teve autonomia foi o médico, né, assim, nesse sentido de que, assim, a tomada de decisão e tudo sempre foi muito dirigida no sentido do médico para o paciente, né? Justamente o princípio da autonomia em bioética quer inverter isso um pouco, não é nem inverter, quer equilibrar um pouco, né? Que é dar ao paciente a possibilidade de compreender, se posicionar e participar de uma maneira mais informada desse processo. Então, eu acho muito estranho realmente defender a autonomia do médico nessa altura do campeonato, né? Qual seria a regra, né, nos casos que você... Esse meu desconforto com isso, né, qual que é a regra que, então, né, a autonomia do médico, significando que ele, como profissional da saúde, ele tem que agir segundo as melhores informações científicas naquele momento, né? O melhor acordo, a melhor compreensão do tema, a regra é essa, né? A regra que ele tem que seguir é seguir o melhor conselho que se tem, o melhor caminho, mais cientificamente fundado, mais experimentalmente. E aí sim, me parece que isso é que não foi feito, né? Essa grande regra de seguir o melhor não foi feito, né? E eu acho que, assim, até desde o início, porque foi muito... Não havia evidência de que era realmente o melhor caminho, né? Mesmo quando as evidências não eram contrárias, as evidências a favor também não eram tão grandes assim. Então, eu acho que esse ponto, né, o exercício da tua autonomia, respeitando a norma da sua profissão, parece que não todos os médicos, não estou falando, né? Muita gente se indispôs, muita gente gritou, muita gente, né? Houve um debate, mas estou dizendo assim, houve uma posição quase que oficial, né? E que parece que não seguiu a norma de seguir a melhor recomendação científica do momento. Eu não sei se mas eu achei boa essa junção de autonomia com norma, né? Que, aliás... Pois é, né? Se você vai usar, porque não é um medicamento que foi aprovado para aquele fim, né? Era um medicamento para outra coisa. Então, se você vai assim, agora vou usar um medicamento, mas para um outro fim, para o qual ele não foi aprovado, você está violando umas normas, você precisa de pelo menos, né, uma gama de evidências para você fazer
extrapolação, né? Mesmo não foi o que aconteceu. Não. É muito difícil. Ok, né, Telma, a gente já está um pouquinho além do horário, se não tiver mais perguntas aqui do público, eu agradeço você mais uma vez pela sua contribuição, pela sua participação aqui hoje, não só nesse dia, né, mas eu sempre vejo você ali no público acompanhando, então muito obrigado pelas perguntas, pelas contribuições, também dos outros dias. E também preciso falar que a gravação vai continuar disponibilizada nesse mesmo canal do YouTube, então se vocês conhecem pessoas que não puderam ver ao vivo hoje, compartilhem o link do canal, que hoje mesmo ela já vai estar disponível, a gravação está disponível no canal. Obrigado pela participação de todo mundo também. Muito obrigada e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada a todos e todas. Até logo, pessoal. Obrigado pela presença.